Olá, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham neste grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas nesta quinta-feira, dia 21 de agosto, memória litúrgica de São Pio X. Hoje nós queremos refletir a partir do texto que o Evangelho nos propõe, o texto de Mateus, no capítulo 22, versículos de 1 a 14. Trata-se de uma das parábolas do reino. Parábola essa muito provavelmente retirada ou tendo como pano de fundo Isaías no capítulo 25, versículos 6 a 10. Ali o Senhor Deus promete dar a todos os povos um banquete de ricas iguarias, sinalizando a dinâmica da salvação que brota de Israel e se estende por todos os povos. Assim, o reinado de Deus, o reino dos céus, também é uma realidade que se estende a todos os povos. A parábola de hoje apresenta alguns convidados iniciais. O dono da festa, o rei, promove um banquete e para esse convida alguns. Esses que são convidados, quando chega o momento, acabam agindo com indiferença, preferem não responder ao chamado. Outros, inclusive, dão desculpas e outros, por sua vez, acabam agindo com violência contra aqueles que vão anunciar o festim da eternidade. É imagem da resistência e da rejeição que os fariseus, os doutores da lei e alguns de Israel acabaram tendo diante da pregação de Jesus Cristo e de seus seguidores. E por isso, diante da rejeição, a imagem da punição, a imagem daqueles que são deixados de lado. Contudo, a rejeição de alguns torna-se então causa de convite para outros. É interessante observar como o texto mateano vai sinalizar que depois os funcionários do rei foram às encruzilhadas convidar a todos, sem fazer distinção dos que eram bons, dos que eram maus. De fato, o reino de Deus se lança sobre todos, através do mistério infinito da misericórdia de Deus. E esses que são chamados agora respondem, agora vão ao encontro daquele que lhes convidou, respondendo ao chamado generoso também com generosidade. Imagem daqueles que se propõem a caminhar na vontade de Deus em busca do reino dos céus. Contudo, uma cena chama a atenção do rei, do dono do banquete. Ao chegar no salão de festas, percebe alguém que está sem o traje de festas. E essa imagem também é significativa para expressar a nós que não basta ouvir o chamado, que não basta meramente correr atrás, mas é preciso haver também uma preparação. O traje de festas aqui é a imagem daquele que deu a importância verdadeira, entendeu que aquela situação não era uma ocasião qualquer, mas era um banquete que exigia um traje digno. E esse traje digno é a imagem da justiça do reino que deve ser encontrado no coração de cada um dos seguidores de Jesus Cristo. Assim, a parábola lança aos ouvintes a ideia de que é preciso se preparar para entrar no festim da eternidade e, portando o nosso coração embebido da justiça divina, não aquela justiça que se confunde com vingança, mas aquela justiça que significa ajustar a nossa vida à vontade e ao desejo de Deus, que é o amor a Ele e o amor ao próximo. Outro dado interessante desse texto é perceber que aquele homem, embora não trouxesse, não trajasse as vestes necessárias, mesmo assim entrou no salão de festas. E uma pergunta que poderia se impor:
Por que que ele não foi barrado na entrada? Por que que os funcionários não o impediram de entrar, de acessar o festim da eternidade? E aqui também há um ensinamento muito profundo e muito belo para nós. O único que é capaz de perceber se estamos preparados ou não é o próprio Deus, pois é Ele quem consegue enxergar o coração do ser humano. Nós não somos colocados como fiscais ou medidores da santidade do outro, da justiça do outro. A nós cabe a busca e a preparação para esse encontro, mas é Deus o único que é capaz de perceber se de fato o coração humano está preparado ou não. Nesse tempo, muitas vezes, marcado por exclusivismos, por apontamento de quem está no céu, de quem vai para o inferno, de intolerâncias, é importante nós aprendermos com essa parábola que o julgamento divino não cabe a nós, que a sorte última do nosso irmão não somos nós que determinamos. Não temos a condição de determinar ou de julgar se alguém está pronto para o céu ou para o inferno. Esse não é o nosso papel. O nosso papel é, sobretudo, acolher e deixar que o próprio Deus o conduza ao festim da eternidade. Enquanto isso não acontece, é importante que também nós possamos preparar as nossas vestes da justiça, do amor, da bondade, um traje belo, marcado pelas cores do Evangelho. E assim que nós possamos ser testemunhas desse reino de Deus que vem sobre bons e maus, que não exclui, mas que acolhe, que abraça a todos aqueles que querem segui-lo. Que Deus nos abençoe e nos faça cada vez mais preparados para a dinâmica do seu reino, para que nós sejamos testemunhas do seu amor, vivendo no cotidiano de nossas vidas. Deus nos abençoe, hoje e sempre.